Olá, internautas, eu sou Guilherme Valtenberg, editor de Nacional aqui no Metrópolis. Hoje nós vamos entrevistar a deputada eleita para o primeiro mandato, Bia Kicis. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada, muito obrigada, Guilherme, Luciano, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Do meu lado, Luciana Lima, nossa repórter aqui, ela cobre Congresso já há muitos anos. Deputada, a primeira pergunta que eu tenho para a senhora foi eleita numa plataforma que defende a chamada nova política. Porém, o partido da senhora apoiou a eleição de Rodrigo Maia, que é um deputado que há muito tempo está no poder e que vem sendo associado ao que seria chamado de velha política. Não seria uma contradição o partido da senhora, o PSL, e a senhora também, que fez a sua primeira campanha e se elegeu para o seu primeiro mandato, apoiarem Rodrigo Maia? Olha, o Rodrigo Maia, ele foi a pessoa viável que surgiu para dar governabilidade. O mais importante é isso. Nós viemos com uma proposta de mudarmos o Brasil. Mas você não muda nada se você não tiver meios de mudança. Então, eu mesma falo, e o Rodrigo Maia, o presidente Rodrigo Maia sabe disso, que quando eu fui eleita, eu dei várias entrevistas, eu, Bia Kicis, falando por mim, não por partido, eu dizia, gente, Rodrigo Maia não, Renan menos ainda, nós queremos mudança. Graças a Deus, o Renan foi colocado para fora da presidência, e isso teve muito a ver com as ruas, o povo nas redes, a pressão. No caso do Rodrigo Maia, não houve outra candidatura viável, uma candidatura nova, que representasse o novo, e que fosse viável para dar governabilidade. Então, o mais importante era que o PSL, como partido, tivesse um local, uma função de destaque, de relevância, em que a gente possa proporcionar o apoio para que o governo implemente as mudanças que precisam ser feitas. Ou seja, o Rodrigo Maia é o meio para um fim. Exatamente. E não que a gente vai dizer que o fim justifica o meio, não é isso. Ele foi a única forma que a gente encontrou de dar governabilidade. Se houvesse um outro candidato que representasse o novo e que fosse viável, certamente o partido estaria com ele. Não havia. E o Rodrigo, nesse caso, nesse primeiro momento, a gente tem que pensar o seguinte, são 4 anos de mandato que nós temos e a configuração das comissões que for feita agora, ela vai valer por toda a sessão legislativa, né, pelos 4 anos. E ao passo que o presidente, o mandato dele dura 2 anos e ele não pode ser reeleito na mesma legislatura. Não na sessão, mas na mesma legislatura. E o que acontece? Num segundo momento em que a gente vai debater mais pautas de costume, aí será importante nós termos um presidente alinhado às pautas de costume do governo, que não é o caso do Rodrigo Maia. Ou seja, o Rodrigo, quando ele se aliou ao PSL, ele defendeu as pautas econômicas. Exatamente. Por aí vai. Então, a ideia do PSL é que, tão logo termine a presidência do Rodrigo Maia, vocês consigam colocar um presidente, né, coloquem uma candidatura para defender a pauta dos costumes. Exato. A gente tem que entender como é o jogo, né? Então, nesses primeiros 2 anos, o mais importante é aprovar as pautas reformistas. Reforma da Previdência e até também, além das reformas, a pauta do ministro Sérgio Moro, de segurança pública. Mas com essa, o Rodrigo também está alinhado, porque o povo inteiro está clamando por segurança. Então, eu não vejo dificuldade na gente aprovar isso com a presidência do Rodrigo. E, aliás, ele vai ser um grande apoiador da reforma previdenciária. Agora, num segundo momento, um próximo presidente daqui a 2 anos, aí sim a gente vai precisar de uma pessoa que represente bem essa pauta conservadora. Deputada, a estratégia do Planalto de fazer o presidente do Senado e o presidente da Câmara acabou dando certo, né? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro, ele entra no governo e agora nos trabalhos do Congresso com uma grande vantagem, com uma ampla base, né? A senhora acha que haverá um diálogo capaz de dissolver possíveis problemas que existem hoje, possíveis, digamos, divergências nessa base?
que divergências na base? Assim, Por exemplo, a reforma da Previdência é um assunto que deve gerar bastante divergência em relação à idade mínima, em relação a vários pontos dessa reforma. Algumas Né? categorias que não querem ser inseridas. A questão dos Luciana, militares é uma questão importante também. Certo. E aí eu gostaria de saber o seguinte, a senhora acha que a força do governo Bolsonaro para que a proposta que será enviada ao Congresso seja aprovada com celeridade? O governo Bolsonaro chega com força total. Esse é o momento de aprovar as principais reformas. Muita legitimidade que veio das urnas, uma votação expressiva. E o que eu vejo é o seguinte, claro que vai haver divergências, mas um projeto, quando ele vem para o Congresso, é para ser debatido no Congresso, para que o Congresso possa dizer, não, isso aqui não queremos dessa forma, vamos mexer aqui e ali. Mas, se você olhar num aspecto mais amplo, a reforma, ela vai ser aprovada e com peculiaridades que serão alteradas. A questão mesmo dos servidores públicos, a questão dos militares. Então, na questão do servidor público, vai ser discutido um aumento de alíquota. Para quanto vai ser? Vai ser 12? Vai ser 14? Vai ser por quanto tempo? E nisso aí o Congresso vai ter que se manifestar e decidir o que entender que seja melhor. Ninguém vai votar, não é voto de cabresto. Porque nós somos o PSL, está vindo, vai ter que ser do jeito que vier. Não, é claro que não. Nós vamos debater e procurar a melhor forma, mas respeitando a essência dessa proposta. A senhora é a favor da inclusão dos militares? Sim, totalmente a favor da inclusão dos militares, mas, e olha que eu sou filha de militar, filha, neta, sobrinha, mas vamos lá. Então eu sei das peculiaridades, né, da vida em caserna, do sistema deles. Eles não têm uma série de benefícios que o servidor civil tem. Então, aqueles direitos do artigo 7º, eles não têm nada disso. Então, eu entendo que tem que haver mudança, eles têm que ser incluídos, mas com reservas. Eles têm que ter um sistema diferenciado, que respeite as peculiaridades do regime deles. Eles têm que ser respeitados, porque são servidores que se dedicam inteiramente à causa da pátria, não tem hora extra, não tem nada, não tem adicional isso, adicional aquilo. Então, eles têm que ser respeitados e ter um tratamento diferenciado, mas eles têm que entrar sim e dar sua cota de sacrifício, porque todo brasileiro vai ter que dar a cota de sacrifício para que a gente possa sair melhor daqui a pouco, com um país reconstruído. A senhora mencionou os servidores. A senhora acha que os servidores públicos têm que seguir as mesmas regras que os servidores da iniciativa privada? Eu acho que isso vai passar por um momento, por uma transição, porque por que não é igual agora? Até a contribuição é diferente. Enquanto o servidor civil contribui sobre um teto da Previdência, que eu não sei hoje quanto está, R$2.000, não sei bem qual o valor, mas ele contribui sobre esse teto, o servidor público contribui sobre toda a sua remuneração, né? Até antes do desconto do imposto. É o primeiro desconto que tem antes do imposto de renda. Mas ele tem direito a uma aposentadoria integral. Então, esse é o melhor dos mundos. Só que se a gente não tem como voltar no tempo e dizer para o servidor público que está prestes a se aposentar, para ele fazer uma aposentadoria privada, complementar, ele não tem como voltar no tempo. Então, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que contribuíram a vida inteira com essa perspectiva de se aposentar com a integralidade. Agora, também vai ter que dar a cota de sacrifício, por isso eu sou favorável a que se aumente o valor da contribuição. Muitos servidores têm me procurado para que eu cuide, para que não mexam com eles. Não tem como não mexer, minha gente. A gente tem que mexer fazendo o mínimo vou usar o termo assim, o mínimo de estrago, né? Mas sacrifício vai ter que ser feito e vai ter que ser dado por todo brasileiro, preservando para que aquele que tem mais dificuldade, aqueles que já sofrem mais, deem a menor cota de sacrifício. Olha, a senhora é a favor do sistema de capitalização proposto pelo ministro Paulo Guedes? Sim, eu sou favorável, mas esse sistema é um outro sistema que vai ser oferecido para aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho a partir de 2003.
não dá para mexer com quem já vinha no sistema antigo. Então, é por isso que eu digo, tem que haver essa transição, e serão dois sistemas, na verdade. O sistema antigo, solidário, para nós que contribuímos a vida inteira, e o sistema de capitalização para quem está entrando no mercado. E, se não me engano, vai haver até mesmo uma faculdade, né? Vai ser facultativa quem entra no mercado. Você quer o regime antigo também da CLT, ou você quer a carteira de trabalho ou a carteira verde e amarelo, como o ministro Paulo Guedes chama, né? Que esse aqui é um regime que ele privilegia a liberdade na contratação, a vontade do empregado, mesmo menos protecionismo e, na verdade, mais direitos, porque muita coisa que é dita como sendo um direito do empregado não é direito, é uma forma de amarrar as mãos do empregado e dificultar até mesmo que ele tenha acesso ao emprego. Deputada, a senhora defende a reforma da Previdência, mas a senhora, tão nova e ainda numa idade plena, ativa, já se aposentou. A senhora não acha que esse direito está sendo negado à população por políticos, alguns, a exemplo do presidente Michel Temer também, que se aposentou muito novo? A senhora não acha que esse direito está sendo tirado da população por políticos que já usufruíram desses benefícios que até hoje estão na lei? Olha, eu acho que os privilégios dos políticos têm que ser os primeiros a ser cortados, entendeu? Essa aposentadoria, a pessoa, 2 anos de 2 mandatos, se aposenta, tudo isso tem que ser mudado. Muita coisa já foi mudada e muita coisa terá que ser mudada. Nós temos que dar o exemplo. E eu quero, inclusive, falar para aquelas pessoas que estão me ouvindo que eu não vou acumular a minha aposentadoria com remuneração, tá? Então, eu vou continuar ganhando a mesma coisa. A senhora não vai aceitar, então, o salário de deputada? Não é que eu não vá aceitar. Você chegando no teto da remuneração, você não pode acumular. Então, muitas pessoas falam assim, Bia, por que você vai ser deputada se você não vai ganhar nada? Eu estou vindo por amor à causa. Eu já estava na rua há 4 anos e meio, trabalhando todos os dias, lutando pelo Brasil sem ganhar nada. Aliás, tendo muita despesa, pagando tudo do meu bolso, né? Então, agora o que muda é que eu vou ter estrutura para trabalhar. Estrutura, um gabinete, assessoria, estrutura para trabalhar, para continuar e fazer muito melhor o trabalho que eu já vinha fazendo nos gramados. Recentemente a senhora foi visitar o presidente Bolsonaro, antes da cirurgia dele. A senhora foi lá no Palácio do Planalto para anunciar que a senhora sairia do PRP e entraria no PSL, partido do presidente. Nessa visita, a senhora falou que a senhora teria interesse em presidir a Comissão de Constituição e Justiça, que é simplesmente a comissão mais importante de toda a Câmara, para uma deputada de primeiro mandato. Será que não é ambição demais, deputada? Olha, algumas pessoas falaram para mim, Bia, por que você não se lança a presidente da Câmara? Você é uma pessoa preparada. Eu falei, opa, pera lá. Eu acho que é um passo grande demais para um parlamentar de primeiro mandato. Agora, a CCJ é uma comissão eminentemente técnica. E eu estou preparada, eu fui procuradora do DF 24 anos, eu tenho conhecimento jurídico suficiente para pleitear esse cargo. Não vejo aí nos deputados antigos outros que sejam melhores do que eu. Pode até ser outros que tenham conhecimento similar ao meu, que tenham experiência, mas melhor do que eu não vejo quem tenha. E, além de tudo, a comissão não é só técnica, ela também é política. E eu sou uma pessoa alinhada ao novo governo. Eu sou uma pessoa que sou leal ao presidente Bolsonaro, conheço o Bolsonaro há 5 anos que eu convivo com ele no Congresso, há 4 anos que eu defendo que o Bolsonaro seja presidente do Brasil. Pessoas riam na minha cara, Bia, não faz isso, você é procuradora, olha a sua credibilidade, o Bolsonaro não vai chegar lá. Eu falava, esperem, vocês verão. Então eu acreditava, eu estava junto, eu sabia que ali tinha uma pessoa muito especial, que tinha uma missão a cumprir. E eu acho que eu também tenho uma missão. A CCJ, para mim, será uma missão, porque eu até poderia esperar um pouco mais, pleitear daqui a um tempo, mas eu vejo o seguinte, eu sou uma pessoa alinhada com a pauta econômica. Eu fui uma das pessoas que apresentou o ministro Paulo Guedes ao presidente Bolsonaro, apresentei também ao Paulo Guedes o deputado Rogério Marinho, que é o secretário da reforma da Previdência. Estou muito alinhada à pauta, e essa pauta é fundamental que seja aprovada. Portanto, eu acho que eu sou a pessoa certa
para presidir a CCJ. Mas nem no seu partido tem consenso com Não, mas, relação ao seu gente, nome. não precisa ter consenso. A política é o quê? A política é conflito, não é? Mas é a gente saber lidar com o conflito e tirar a melhor posição possível. E quem que apoia a candidatura da senhora à presidência da CCJ? Olha, tem muita gente que me apoia dentro do partido e fora do partido. Agora, eu não vou menosprezar ou desprezar a importância dos demais concorrentes. Então, nós temos mais 3 parlamentares do meu partido, porque vai ficar com o PSL, que também querem. E são pessoas legítimas para postularem isso daí, são pessoas capazes também. Agora, cada um que defenda a sua própria candidatura. E eles estão defendendo também com bastante convicção e eles também têm apoio de outras pessoas. Agora, na minha opinião, eu sou a melhor. Deputada, um dos primeiros atos da senhora aí no mandato foi reapresentar o projeto Escola Sem Partido, né? Um projeto que gerou bastante polêmica no ano passado, foi arquivado. Houve também, por parte do ministro do Supremo, o Barroso, ele vedou, o Barroso ele vedou um projeto semelhante que já estava sendo implantado em Alagoas. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte: há um ambiente mais favorável para que esse projeto prospere na Câmara? E eu queria saber também qual é o real motivo da apresentação dessa proposta. Ok, bom, primeiro vamos falar da questão do ministro Barroso do Supremo. O projeto de Alagoas, ele é semelhante à Escola Sem Partido, não é igual. E o que eu apresentei foi um novo projeto, ele não é uma repetição do anterior, ele inclusive corrige algumas coisas que a gente acha que ao longo de 2 anos de debate se revelaram pouco plausíveis, então a gente aprimorou bastante o projeto, tá? E o de Alagoas, na verdade, o motivo pelo qual o ministro Barroso deu uma liminar, dizendo que seria inconstitucional, seria por uma questão de iniciativa e também questão de competência legislativa. Ele entende que a competência seria da União para tratar de questões relacionadas à educação. Só que o projeto Escola Sem Partido, ele não trata de educação, ele não tem nada a ver com educação. O projeto Sem Partido lida com o direito dos pais e o direito dos alunos de não serem doutrinados em sala de aula, o direito que os pais têm garantido na legislação brasileira, na legislação internacional, no Pacto São José da Costa Rica e na Constituição Federal, de ter assegurado o direito de crença e de consciência. E que ninguém, o Estado, não pode interferir nesse direito de crença e consciência de nenhum brasileiro. Então, aqui não se está tratando de educação, isso é um grande erro. Às vezes as pessoas falam assim, por que vocês não estão falando do aumento dos professores, da qualidade de educação? Isso é outro tema. Isso é para ser tratado na Comissão de Educação. Escola Sem Partido não trata de educação. Escola Sem Partido trata do direito constitucional de qualquer brasileiro, inclusive os alunos, de terem respeitado o seu direito de liberdade de crença e liberdade de consciência. Mas isso também não abre espaço para a substituição de uma doutrina identificada por vocês por outra doutrina? Eu digo isso no sentido de que há uma aversão ao marxismo, a se ensinar o marxismo histórico. Há uma aversão à questão, por exemplo, das religiões de matrizes africanas. A senhora acha que esse projeto não abre espaço simplesmente para a substituição de doutrinas? Esse projeto não abre espaço. O antigo abria? Não, nem o antigo. O projeto Escola Sem Partido, nem o antigo, nem o atual, não abre o menor espaço para isso, porque a gente combate qualquer doutrinação de onde quer que venha, de direita, de esquerda. O problema é que nós mantivemos 2 anos essa discussão lá na Câmara dos Deputados, na audiência pública, e a gente constata o seguinte: existe doutrinação de direita?
Existe, mas ela deve ser assim 5% da doutrinação que acontece. 95% é doutrinação marxista. Então por que a gente vai ficar se apegando a isso? Se tiver de direita, a gente vai contra também. Aliás, uma vez até o Miguel Najib foi um pouco contestado, porque teve uma escola em que numa sessão na escola, os professores apareceram com camiseta do Bolsonaro, alguma coisa assim, e a escola se partido foi contra. E aí algumas pessoas falam, ué, mas como assim? Não pode do Bolsonaro e não pode do Che Guevara, não pode de ninguém. Mas de Entende? onde vem essa aversão aí ao marxismo? Não é a versão. Bom, De onde vem a isso? minha versão ao marxismo vem dos 100 milhões de mortos que o marxismo promoveu no mundo. Mas não vamos falar disso agora, não. Vamos falar o seguinte: que a questão aí é a versão à doutrinação de crianças, porque o projeto ele só trata das escolas. Pode haver, você pode sentar num botequim e defender o marxismo se você quiser, você pode fazer na sua casa, você pode fazer em praça pública, onde você quiser, porque o projeto não visa a silenciar, censurar ninguém. O projeto visa a resguardar as crianças, que quando a gente manda os filhos para a escola, a gente quer que os filhos aprendam português, matemática, história, ciência, geografia, e não que as crianças tenham feito a cabeça no sentido de que se tornem futuros militantes de partidos políticos da esquerda, porque o da esquerda é porque os professores são de esquerda, não adianta, grande maioria são alinhados à esquerda, mas se tiver professor de direita fazendo isso, ele também não tem o direito de fazer. E nem professor que queira doutrinar em religião. Não é só de religião, como você falou, africana, não pode doutrinar nem cristianismo, nem nada. Se você quer que o seu filho aprenda cristianismo na escola, ele tem que ir para uma escola confessional, entende? E o Supremo já decidiu. Pode-se oferecer religião de forma facultativa. O pai decide se quer que o filho seja ou não matriculado naquela matéria. Mas Deputada, o acordo com... Só desculpa, por favor. só continuando nesse assunto, o acordo firmado pelo governo brasileiro com o Vaticano e também com outras religiões, diz que a disciplina educação religiosa será oferecida nas escolas brasileiras. A senhora é contra esse acordo? O Supremo já bateu o martelo e disse que vai ser de forma facultativa. Tá? Se você quer que o seu filho aprenda uma religião que seja cristã, que seja qualquer tipo de religião, então você tem que escolher uma escola privada que ensine aquela matéria. Então, um colégio que seja católico. Eu sou católica, vou botar meu filho numa escola católica. Eu sou evangélica, vou botar numa escola evangélica, batista, seja o que for. E na escola pública, como é que faz? Na escola pública, o Supremo já bateu o martelo. É facultativo. Deputada, o partido da senhora se elegeu, o partido atual da senhora se elegeu numa onda anticorrupção, onde os brasileiros estavam cansados de roubalheira que eles vinham vendo e ouvindo nos noticiários e percebendo na vida pública. Agora, logo após a eleição, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, de repente se viu envolvido num escândalo que aparentemente é muito pesado, o envolvimento com desvios de pagamentos de funcionários, a possibilidade de envolvimento com milícias no Rio de Janeiro, o envolvimento do filho do presidente em casos de corrupção que já estão sendo investigados pelo COAF e pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, não macula, não mancha a imagem de luta contra a corrupção do partido, do PSL? Olha, o que marca a luta contra a corrupção é o ministro Sérgio Moro ser o ministro da Justiça. Então, isso é o que marca. E esse foi um gol de placa do governo Bolsonaro, ter colocado o ministro, o Sérgio Moro, tirou ali o juiz, que é um herói nacional, é um herói reconhecido internacionalmente, que é o símbolo da luta contra a corrupção. Se o presidente Bolsonaro quisesse esconder qualquer coisa debaixo do tapete, ele jamais teria levado Sérgio Moro para ser o nosso ministro da Justiça. Então, isso para a gente nos enche de orgulho e nos faz ter cada vez mais a convicção de que a gente está no caminho certo. Agora, se o Flávio ou qualquer outro que seja tiver qualquer problema, isso tem que ser investigado e certamente não vai ficar debaixo dos panos. Agora, o ministro Sérgio Moro ainda não se pronunciou sobre o caso Flávio Bolsonaro. A senhora não acha que ele está sendo omisso? Olha, ele não se pronunciou sobre o caso Flávio, nem sobre o caso de todos os outros
deputados lá do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa, que tem volumes assim muito superiores até o do Flávio, de desvio pelo que está aparecendo aí do COAF. Então, eu acho que é porque não chegou na alçada dele. Não é porque é filho do presidente que vai direto para o ministro da Justiça. O Flávio tem que ser tratado como todos os outros parlamentares. Eu defendo que deve abrir para todo mundo, tá? Mas tem que ser apreciado isso dentro da instância. Fizeram um auê quando ele trouxe para o Supremo. Eu acho que devia ter sido mantido lá no Estado mesmo, no TJ do Estado, a princípio, né? Porque eu não me aprofundei aí na situação, porque eu acho que tem que ser tratado para todo mundo. Então, se o do Flávio não deve vir para o Supremo, o dos outros também não. Eles têm que ser tratados tudo igual. Mas o ministro trouxe o COAF para a alçada dele, ou No seja... Ministério da Justiça. Exatamente. O COAF está. E veja bem, e o COAF não abriu? Ou seja, o ministro não está interferindo para que deixe o Flávio escondido, não. Mas ele não deveria interferir para que isso fosse realmente esclarecido? Eu acho que ele não tem que interferir, já estão tratando lá. Está sendo investigado, tem que ser investigado, mas não é matéria do ministro. Gente, o ministro acabou de apresentar um pacote anticorrupção e anti-impunidade. Isso é o mais importante. Nós temos que oferecer saídas para todos os brasileiros. Não temos que ficar focado no Flávio só porque ele é filho do presidente. Nós temos que ver o que está sendo feito. E com esse pacote aí, anticorrupção e anti-impunidade, todos os brasileiros serão beneficiados, menos aqueles que tiverem débitos aí com a justiça. Esses vão pagar. Quem quer que seja, filho de quem quer que seja. Aliás, né? E cadê o filho do Lula, né? Vamos lembrar também. Então, mas daí a gente entra numa outra questão. Assim, não é porque é filho do Lula, ou porque é filho do Bolsonaro, ou porque roubou mais, ou porque roubou menos. A corrupção, ela enquanto símbolo, independente de ter roubado 1 bilhão dos cofres públicos ou 10 mil, é uma atitude a ser combatida. E o que surpreendeu, sobretudo, a opinião pública, é que um partido que se elegeu um presidente com um discurso forte de combate à corrupção, de repente aparece elos com a milícia. O filho do Lula, de fato, existem uma série de suspeitas ao redor dele, mas jamais o governo do PT apareceu qualquer evidência de envolvimento com milícia, com crime organizado. O governo do PT é o próprio crime organizado? Como é que você diz que não aparece? Meu Deus, o governo do PT está ligado ao PCC. Como é que o governo do PT não está ligado ao crime organizado? Ao Foro de São Paulo, recebendo dinheiro de ditaduras, agora piorou, quer dizer, dando dinheiro para ditaduras sanguinárias, apoiando Maduro. Como é que o PT não está envolvido com o crime organizado? O PT é o crime organizado, pelo amor de Deus. Agora, o Flávio há de ser investigado. E o Bolsonaro já disse, se ele tiver errado, se ele tiver feito alguma coisa errada, ele tem que pagar. Eu nunca vi o Lula falar isso dos filhos dele. Tá ótimo. A senhora recentemente processou o deputado Jean Willis e ganhou a causa por danos morais, se eu não me engano, certo? E ele deve 50 mil reais à senhora em função desse processo. Ele agora anunciou que vai sair do Brasil. Como é que a senhora pretende continuar esse processo e, eventualmente, cobrar dele o dinheiro que a justiça te deu a garantia? Felizmente, eu tenho uma ótima advogada, né, que ganhou não só essa ação, como várias outras para mim, como a ação da Ponte Costa e Silva, que voltou a chamar Costa e Silva, como a ação que impediu que a Dilma doasse para o Maduro a termoelétrica do Rio Madeira, e com isso o Brasil recebeu de volta 60 milhões, tá? O Tesouro recebeu, graças a uma ação minha também, de outros colegas, e o Jean Willis já está com o dele ali guardado, o que é para ele, né? E eu já estou cuidando que os bens dele respondam. Ele pode estar lá onde ele estiver, mas os bens dele já tem uma reserva, a juíza já despachou para que ele pague o que ele me deve. Eu não vou deixar barato, não. Como é que a senhora avalia a atitude dele de deixar o Brasil alegando sofrer ameaças? A senhora acha que criou-se um ambiente aí para que um parlamentar deixe o mandato? O nosso candidato à presidência da República tomou uma facada, enfrentou com coragem, é presidente, está lá na 3ª cirurgia e despachando. A gente não pode querer que todo mundo seja corajoso. Tem pessoas que são covardes, fazer o quê, né? A senhora acha que ele foi covarde? Extremamente covarde. E digo mais, eu não acredito nem um pouco nessas ameaças, porque o Ministério da Justiça mostrou que a ameaça que ele teve lá por e-mail, a pessoa já está presa. Agora,
eu enfrento ameaças também. Eu recebo mensagens de ódio, de ameaça, e nem por isso vou abrir mão do meu mandato. Pelo contrário, estou aqui para enfrentar todas as situações. A senhora já recebeu Já recebi ameaça, já mandei para a polícia investigar. Mas ameaça de morte, a senhora já recebi, já está na polícia investigando. Agora, porque eu sei que eu mexo com pessoas perigosas. Como eu disse, o PT é uma organização criminosa. Então eu não tenho ilusões. Eu sei, mas eu me protejo. Agora, a questão é o seguinte, essa história do João Willis, de que sofreu ameaças, aquilo, para mim tem coisa grossa por trás disso. Para mim, eu não sei até se não teve compra de mandato para que o suplente dele assumisse, não sei, não estou acusando, eu não sou uma pessoa leviana para ficar fazendo afirmações, mas eu posso levantar suspeitas, que é muito estranho. Outra coisa, isso pode ser um projeto até mesmo da esquerda, para que ele fique lá fora, dando uma de vítima da ditadura do Bolsonaro, perseguido porque é gay. Que palhaçada é essa? Se sai um gay e entra outro gay, onde é que está a lógica nisso? Ele é gay, diz que está ameaçado porque é gay, saiu daqui, entra um suplente gay, casado com um jornalista americano. Então isso não entra na cabeça de ninguém, pelo amor de Deus. Está na cara que isso é uma história sem nenhum fundamento e com objetivos, porque esse pessoal não faz nada sem uma agenda oculta, sem um objetivo criminoso por trás. Deputada, a verdade ainda vai aparecer. Qual que a senhora acredita que pode ter sido esse objetivo deles, pelos dados que a senhora já tem até o momento? Eu já te falei aqui, eu acho que pode ter sido até uma venda de mandato, mas com o objetivo dele ficar lá fora, posando de Marte. Porque a esquerda internacional, ela está até hoje batendo. Primeiro batiam no impeachment, dizendo que era golpe. Uma medida que é prevista na Constituição e que ainda foi fatiada, quer dizer, não foi nem cumprida como deveria ter sido. Graças a Deus o povo mineiro foi lá e não deixou a Dilma voltar. Graças a Deus, porque diziam que ela estava reeleita, olha aí, né? E ficou de fora. Então, foi golpe o impeachment? Não foi, mas eles até hoje têm essa cantilena do golpe. Agora o João Willis vai para lá, dá uma de Marte da ditadura do Bolsonaro. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem uma intenção clara de fazer uma imagem ruim, de continuar fazendo uma imagem ruim do presidente Bolsonaro lá fora, muito bem pago, o João Willis, porque vai continuar recebendo, além do que... Vai continuar recebendo. Vai continuar recebendo. O que diz é que ele vai continuar recebendo o salário dele, porque ele teria já direito a se aposentar. Eu não sei como é que vai ficar isso, eu não sei se é isso mesmo. Essa informação não é confirmada. Bom, eu não sei, eu estou dizendo assim, dizem que ele vai continuar recebendo. De alguma coisa ele vai viver. Certamente ele não vai viver de brisa lá fora. Daí a suspeita de que ele tenha recebido para vender o mandato dele também. Deputada, a senhora chegou a divulgar um vídeo no qual o Jean Willis, na época a senhora era militante, né? Mas a senhora divulgou um vídeo no qual o Jean Willis chama a segurança do Congresso, né, para impedir que a senhora o aborde ali no Salão Verde. Eu gostaria de saber o seguinte, quando é que começou e por que começou essa rivalidade com o deputado do PSOL? Entre a senhora e ele. Olha, eu não tinha rivalidade nenhuma com ele. Mas ele me convocou para a CPI dos crimes cibernéticos, como se eu fosse uma criminosa. Por quê? Porque eu, como advogada, como mãe, como uma cidadã de bem, trabalhadora, eu fazia vídeos combatendo a ideologia de gênero, mostrando que a ideologia de gênero, ainda, além de ser uma indecência, uma imoralidade, ela também era ilegal, da forma como ela é trabalhada no Brasil, como ela é colocada, ela é ilegal. Então, nas escolas, né? Estava falando da ideologia de gênero, nas escolas. O que a pessoa faz na vida adulta, para mim, não tem nada a ver com isso. Mas mexeu com a cabeça das nossas crianças, mexeu comigo e mexeu com todas as mães e pais que estão indignados com isso. Daí a força do Escola Sem Partido. Mas, enfim, ele me chamou para a CPI dos crimes cibernéticos, dizer que meus vídeos eram criminosos. Vídeos que explicavam, legalmente inclusive, tá, o que estava acontecendo. Contra a ideologia de gênero, a favor da Escola Sem Partido. E eu fui parar na CPI dos crimes cibernéticos e ele não apareceu no dia. Ele que me convocou não foi na sessão. Mandou a irmã mais velha, né, como a gente diz. Chamou para a briga e mandou o irmão mais velho. Mandou a deputada Alice Portugal ir lá me chamar de criminosa, isso e aquilo. Só que, graças a Deus, eu consegui reverter a situação e sair de lá ovacionada da CPI. Em vez de sair como uma criminosa, como ele pretendia, que dizem que ele falava até que queria que eu saísse presa de lá,
eu saí aplaudida, ovacionada, isso me deu uma projeção nacional muito grande, ganhei muitos apoiadores pelo Brasil afora. E aí ele ficou com muita raiva. Ele correu para a página dele lá do Facebook para falar mal de mim, dizer que não foi lá porque não ia dar plateia para criminoso, mas já me deu plateia, me botou na CPI. Bom, enfim, a partir daí eu entrei com a ação, ganhei a ação e ele não pode nem me ver pintada de ouro, entendeu? Porque eu fui a primeira pessoa que consegui condenar o João Willis numa ação. Ele vive processando todo mundo e já ganhou várias ações. A minha foi a primeira que ele perdeu. Deputada, infelizmente o nosso tempo acabou, a conversa foi muito bacana, a gente agradece a senhora por essa conversa. Eu queria agradecer você também, internauta, por ter acompanhado aqui a entrevista com a deputada Bia Kicis, primeiro mandato, ela é do PSL, e agora, nessa entrevista, ela revelou para a gente que ela tem a intenção de presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Continue acompanhando Metrópolis, um abraço e até a próxima.